Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula, a gente vai começar um novo tópico de métodos numéricos, que é a interpolação, e a gente vai ver o método de Lagrange. Mas, afinal, o que é interpolação? Vamos supor que você tenha um conjunto de dados, um conjunto de pontos. Então, vamos supor que sejam esses dois pontos aqui. Para você trabalhar com eles, a gente acha por interpolação uma função que passa exatamente por esses dois pontos, que no caso será uma reta, mas é uma função polinomial. Então, nesse caso, polinomial de grau 1, que é a reta, que é função de primeiro grau também, tá? Porque se eu precisar de algum outro ponto, vamos supor que eu quero para x igual a 2,5, é só substituir agora nessa função polinomial, tá? Se eu tiver 3 pontos igual aqui, ó, eu vou achar uma função polinomial de grau 2, tá? Ou a parábola, tá? Uma P2 de x. Se eu tiver 3 pontos, ó, 4 pontos, igual nesse aqui, eu vou achar uma função que passa exatamente por esses pontos, mas é uma polinomial de grau 3, tá? Então, lembra, é sempre um a menos. Se eu tiver 5 pontos, eu vou achar uma polinomial de grau 4. Se eu tiver 10 pontos, uma polinomial de grau 9, tá bom? Por que funções polinomiais? Porque elas são facilmente computáveis, elas são de fácil manejo, eu consigo trabalhar melhor com elas. São fáceis de encontrar suas raízes e achar suas derivadas integrais também é bem simples. Então, quando é que eu uso a interpolação? Tá? Eu vou te dar dois exemplos. Vamos supor que você não conheça a função, tá? Não conhecemos a função, mas você conhece alguns pontos dela. Então, vamos supor que eu fiz uma experimentação que eu queria verificar a concentração em função do tempo, tá? De uma certa molécula. Aí, no tempo 0, a concentração era 0, no tempo 5, a concentração era 10, no tempo 10, a concentração era 36 e de 15, a concentração era 35. Tá? E aí, depois lá, fiz o experimento, fiz o estudo lá e eu notei que eu preciso de um outro valor. Preciso do tempo igual a 20, tá? Eu preciso da concentração para tempo igual a 20. O que eu vou fazer? Lógico que você pode voltar e fazer todo o experimento de novo até chegar no 20, tá? Mas às vezes é inviável, né? E o tempo e o custo, né, não são favoráveis. Então, o que a gente faz? Por interpolação, a gente acha uma função com esses 4 pontos, então, vou achar uma polinomial de grau 3. E aí, para qualquer outro ponto, não precisa ser só o 20 que eu quiser, é só substituir o x por 20, que eu acho a minha concentração nessa polinomial, tá bom? Outro exemplo é, eu posso conhecer a função, mas vamos supor que ela seja tipo essa aqui, ó, complicada, de difícil manejo, tá? Achar a derivada integral fica difícil, tá bom? Então, o que a gente faz? Eu vou pegar alguns pontos dessa função, vou pegar lá para x igual a 2, 5, 7, 9, 8, eu vou pegar 5 pontos. E aí, eu acho o y correspondente delas. Então, eu tenho 5 pontos. Então, eu posso achar uma polinomial de grau 4, né? Se são 5, é 1 a menos, tá? E aí, eu posso trabalhar, ao invés com essa função, né, que é mais complicadinha, com a polinomial de grau 4, tá? Que é mais fácil de manejo, achar integral e derivadas são fáceis também. A gente tem vários métodos, né, para fazer essa interpolação, para achar esse polinômio. Um deles é a fórmula de Lagrange que a gente vai fazer agora, tá? Então, eu vou pegar um exemplo para explicar, para ficar melhor. Considere a tabela a seguir. Na tabela, ele me dá 3 pontos, tá vendo? O x e o y, ponto menos 1 e 6 ali, ó, ponto 0 e 3, e ponto 2 e 1. Tá? Com esses 3 pontos, eu vou achar uma polinomial de grau 2, tá? Lembra, se eu tenho 3, eu acho um a menos, que vai ser a função do segundo grau, tá? Ou a parábola. Então, eu vou achar essa parábola que tá em verdinho aqui, tá? Pela fórmula de Lagrange. Antes da gente começar a fazer o método, eu vou explicar um macete para vocês, tá? Porque no método eu vou ter que multiplicar equações dessa forma aqui.
Então, o que que eu faço? Se eu fizer a distributiva, fica x vezes x ao quadrado mais b vezes x. Aí, a vezes x e depois a vezes b, tá? Então, de forma geral, se eu alterar o valor do a e do b, eu vou ter isso aqui, ó, x ao quadrado mais, posso pôr o x em evidência, fica a mais b vezes x, né, ó, a mais b vezes x, mais o a vezes b, tá? Então, por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, então, se eu encaixar isso aqui, o 3 é o a e o 10 é o b, tá? Então, eu posso fazer distributiva, mas eu posso fazer isso aqui, ó, x ao quadrado, não é a mais o bx, o a é 3 e o b é 10, então, 3 mais 10, 13x, mais o a vezes b, então, 3 vezes 10, mais 30, tá? Ou você faz a distributiva. Esse aqui, ó, o a é menos 4 e o b é igual a 2. Então, vai ficar x ao quadrado, aí eu somo, menos 4 mais 2, menos 2x, e depois eu multiplico, menos 4 vezes 2, menos 8, tá? Sem precisar fazer a distributiva. Então, outro exemplo, vou pegar x menos 10 vezes x menos 8, então, eu vou ter x ao quadrado, tá? Primeiro, soma menos 18x e depois multiplica. Menos 10 vezes menos 8, mais 80. Então, aqui, primeira coisa, para eu achar o polinômio de interpolação, usando a fórmula de Lagrange, então, primeiro eu tenho que achar as LNs, tá? No caso, quem são as minhas LNs? Aqui, tá vendo na tabela? Tem um N, então é XN e YN. Então, se o N é 0, então aqui é o meu X0 é menos 1, o Y0 é 6, tá? Logo, o X1 é 0, o Y1 é 3, o X2 é 2 e o Y2 é igual a 1, tá bom? Então, sempre na ordem. Se tivesse mais um ponto, seria o X3 e Y3, tá? Que não é o caso. Então, se eu tenho 3 pontos, então eu tenho 3 LNs, tá? Se eu tivesse 4 pontos, eu teria 4 LNs. Então, eu vou achar primeiro o L0, tá? No L0, o que que eu vou fazer, ó? X menos todos os x que eu tenho aqui em cima, menos a que eu estou me referindo, que é o L0. Então, menos o x0. Então, vai x menos o x1 vezes x menos o x2, tá? Se tivesse x3, vezes x menos o x3, mas acaba ali. Não uso o x0 em cima, porque ele vai vir embaixo, ó. X0 menos, aí copia, x1 vezes x0 menos o x2, tá bom? Agora, no lugar do x embaixo é o x0. E aí, eu venho e substituo x menos o x1 é 0, ó, x menos 0, vezes x menos o x2, que é 2, tá? Dividido por quê? x0, que é menos 1, menos o x1, vezes x0, menos o x2, tá? E agora, eu só vou ajustar, né? X menos 0 é x, vezes x ao quadrado, né? Distributiva, vezes menos 2, menos 2x, dividido por quê? Menos 1 vezes menos 3 dá 3 positivo. Então, esse é o L0, tá? Eu vou achar agora o L1. O L1 se refere ao x1. Então, eu vou fazer x menos o x0 vezes x menos o x2. O x1 não entra, né? Estou me referindo ao x1. Porque o x1 vai vir aonde? Embaixo. x1 menos x0, x1 menos o x2, tá? E aí, substituindo x menos o x0 é menos 1. Então, x menos menos 1 é mais 1, vezes x menos 2, que é o x2, dividido por x1, que é 0, menos o x0, vezes x1 menos o x2. Opa, ali. Daí é só multiplicar, tá? Você pode fazer a distributiva ou você faz isso aqui, o macete, ó. X ao quadrado, aí você soma, tá? Você vai somar esse mais esse, tá? Então,
1 mais o menos 2 é menos 1. Então, vai ficar menos x. E depois você multiplica esses dois. 1 vezes menos 2 dá menos 2, tá? Ou pode fazer distributiva também. Embaixo, 0 mais 1, 1 vezes menos 2 é menos 2. E agora falta achar o L2. Então, x menos o x0 vezes x menos o x1. O x2 vai embaixo. x2 menos x0, x2 menos o x1. E agora é só substituir. Então, fica x mais 1 vezes x menos 0, dividido por 2 mais 1 vezes 2 menos 0. Então, aqui vai dar x menos 0x vezes x ao quadrado mais x, distributiva. 2 mais 1, 3, vezes 2, 6. Tá? Então, a primeira parte era essa, achar os LNs. Segunda parte, então agora eu vou para o segundo passo, tá? Que é achar a P de x. Então, o que eu vou fazer? P2 de x, porque é a função polinomial de grau 2, eu tenho 3 pontos. Então, eu começo lá, y0 vezes L0, mais y1 vezes L1, mais y2 vezes L2. Se eu tivesse y3, L3, eu ia colocando aqui, tá? Mas eu paro aqui porque só tenho 3 pontos. E aí, eu só vou substituir, ó, y0 vezes L0, y0 é 6, tá? E o L0 é aquele valor ali, ó. Então, vai ficar 6 vezes x ao quadrado menos 2x sobre 3, mais y1 vezes L1, o y1 é 3, e o L1 é tudo aquilo ali, então, vezes x ao quadrado, menos x menos 2 dividido por menos 2, mais y2 vezes L2. O y2 é 1, e o L2 é x ao quadrado mais x sobre 6, tá bom? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar ali, ó, meu P2 de x igual. Vou só simplificar ali, ó. 6 por 3 é 2, então fica 2 vezes x ao quadrado menos 2x, tá? 3 por menos 2, então é menos 1,5, que é 3 sobre 2, né? Ou mantém 3 sobre 2, vezes x ao quadrado menos x menos 2, mais aqui 1/6 vezes x ao quadrado mais x, tá? E agora, eu vou somar os valores, tá? Agora, primeiro, termo em x ao quadrado, o que eu tenho? Não ficaria 2 vezes x ao quadrado? Então, vou colocar 2. Depois, não era menos 1,5 vezes x ao quadrado? Menos 1,5. E depois, não era 1/6 vezes x ao quadrado? Mais 1/6. Tá? E aí, eu tenho que é igual a 2/3 x ao quadrado. Agora, eu vou somar o termo em x, ó. Não era 2 vezes menos 2x, tá? Dá menos 4. Depois, o menos 1,5 vezes menos x, que dá mais 1,5. E depois, 1/6 vezes x, então, mais 1/6, que dá menos 7/3 de x, tá? E aí, faltou o termo independente. Aqui não tem, só tem aqui, ó, menos 1,5 vezes menos 2, tá? Dá mais 3, né? Mais 3, tá bom? Pronto. Agora, eu tenho a minha função polinomial de grau 2, tá bom? Na letra B, ele pede para a gente achar a f de 1,5, tá? Então, ele quer saber o p para x igual a 1,5. Então, é só substituir. P2 de 1,5, 2/3 vezes 1,5 ao quadrado, menos 7/3 vezes 1,5, mais 3, tá? Então, eu vou achar lá, ó, 2/3 vezes 1,5 ao quadrado, menos 7/3 vezes 1,5, mais 3, tá? Igual a 1.
Então, a gente achou pela fórmula de Lagrange, polinômio interpolador, tá? AF de 1,5, né, que substitui o x por 1,5, que deu 1. Então, é o ponto, ó, 1,5 tá ali, ó, e 1, certo? E verifique graficamente, tá bom? Tá ali meu gráfico, a função de grau 2, né, que é a parábola. Então, agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês tentarem fazer e na próxima aula a gente corrige, tá? Então, na tabela, ele me deu 5 pontos, né, ó, tá? E ele pede, calcule uma aproximação para f de 0,35, f de x, então meu x é 0,35, utilizando o polinômio de interpolação do segundo grau obtido pela forma de Lagrange. Do segundo grau é a P2 de x, e eu preciso só de 3 pontos, não é? Ele me deu 5. Então, quais os 3 que eu vou usar? Tá? Qualquer um? Não. Como eu quero a f de 0,35 e ela fica entre 0,3 e 0,4, para eu ter uma aproximação muito melhor, vocês não concordam comigo que o ideal seria eu pegar os 3 pontos mais próximos da f que eu quero achar, que é o 0,35. No caso, seriam esses 3. Mas se, por exemplo, fosse, eu quero que ele quisesse para x igual a 0,003, tá? Os 3, porque o 0,003 está entre 0 e 0,1. Os 3 que eu iria pegar seriam os 3 primeiros, tá? Questão 3 também, ele deu 4 pontos, então ele pede para determinar o polinômio de interpolação sobre todos os pontos, tá? Então, são 4 pontos, então eu vou achar um polinômio de grau 3 e depois achar a aproximação para x igual a menos 1,5. Tentem fazer também a questão A4, A5 e A6. Então, beijo e até mais.